Olá, queridos, tudo bem com vocês? Direito Penal 2, professora Érica. Nós vamos ver agora a primeira parte relativa ao conteúdo Teoria das Penas. Então, caríssimos, começo este vídeo fazendo uma pergunta aos senhores. Será que a pena privativa de liberdade ela realmente vem cumprindo o seu papel? Será que a pena privativa de liberdade ela tem, cumprido o seu objetivo de ressocializar, de prevenir e retribuir o mal causado pelo crime? O que os senhores acham? Bem, se tem um ponto favorável que a pena privativa de liberdade nos traz, é o fato de que, ao longo do tempo, ela contribuiu para eliminar aquelas penas consideradas como aflitivas, como os castigos corporais, as mutilações. Mas, caríssimos, será que a pena privativa de liberdade realmente ressocializa o preso? Quando o condenado vai para o sistema penitenciário, ele passa a viver em um outro mundo, certo? Em uma comunidade em que os valores são completamente distintos, ou se não são completamente, são bem diferentes dos valores aqui que nós temos dentro de uma sociedade dos homens chamados de homens livres, ou seja, aquelas pessoas que não estão encarceradas. Temos, que o nosso sistema prisional apresenta muitos problemas, Então nós temos ali, podemos apontar, por exemplo, superpopulação carcerária. O Brasil, salvo engano, possui a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos lá problemas de atentados sexuais, problemas de ausência de ensino, a remissão é feita pelo trabalho e pelo estudo, e muitos estabelecimentos não atribuem, trabalho e estudo para os condenados. E temos também que, por outro lado, a pena privativa de liberdade, ela é extremamente necessária para aqueles indivíduos que realmente não têm condições de viver, de serem tratados em liberdade. Mas isso não nos impede de que, para aquelas infrações penais em que o agente não apresenta ali um perigo de reincidência, a infração penal não possui tanto potencial ofensivo, isso não impede de que esses indivíduos sejam sancionados com penas diversas da pena privativa de liberdade. Por isso que a Lei 7.209, que reformulou a parte geral do Código Penal em 1984, nos trouxe, podemos dizer, uma importância bem grande às penas chamadas de penas substitutivas, ou seja, penas restritivas de direitos. Então nós temos ali, além das penas restritivas de direito, em muitos casos é possível substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de multa. Mas, voltando aqui às penas privativas de liberdade. Dentro do Código Penal, nós temos duas penas privativas de liberdade: a pena de reclusão e a pena de detenção. A pena de reclusão, lá do artigo 33 do Código Penal, ela pode ser cumprida tanto no regime fechado, como o semiaberto, quanto no aberto. Já a pena de detenção, ela, a princípio, só pode ser cumprida nos regimes aberto e semiaberto, a não ser que haja necessidade de regressão da pena para o regime fechado. Mas, a princípio, tirando essa hipótese de regressão, pena de detenção cumprida em regime semiaberto e aberto. Bom, em razão à qualidade da pena, nós podemos ter aí a visualização de duas consequências. Quando se trata de pena de detenção,
Se for verificada a inimputabilidade do agente, ou seja, que a pessoa não possui a capacidade de entendimento e autodeterminação, essa pena vai ser substituída pelo juiz por uma medida de segurança. Não importa se teremos a medida de segurança de internação ou sujeição a tratamento ambulatorial. Já se o agente for inimputável e praticar um crime apenado com reclusão, vai ser aplicada a medida de segurança chamada detentiva, que é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E dando continuidade aqui, nós temos que falar agora de questões ligadas aos efeitos da condenação. Se o indivíduo for condenado a um crime apenado com reclusão, nós temos que esse indivíduo, ele poderá ter determinada incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, certo? Mas quando for apenado com pena de reclusão. Uma outra observação que se faz em relação ao tratamento das mulheres. Então, essas mulheres condenadas, elas devem cumprir a pena em estabelecimento próprio. É a própria Constituição que nos diz. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Outra observação é em relação aos condenados reputados como idosos, ou seja, as pessoas com 60 anos ou mais. Então, este maior de 60 anos, ou pessoa com 60 anos, ele deve também ser recolhido em estabelecimento próprio, devido à sua própria condição pessoal. E, assim, caríssimos, ainda há de se acrescentar que o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, vamos supor, o indivíduo foi condenado, né? Foi condenado e foi estabelecido o regime fechado em razão da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Mais para frente a gente vai ver isso daí. Então, se ele iniciar o cumprimento em regime fechado, a título de exemplo, ele pode progredir para o semiaberto e para o aberto. E aí vem a questão do exame criminológico e regimes de cumprimento de pena. Esse regime de cumprimento de pena, ele traz uma diferenciação em relação ao exame criminológico. Porque o exame criminológico, ele só é obrigatório quando se tratar de regime fechado. Mas esse exame criminológico, ele poderá ser feito de forma facultativa quando o indivíduo for condenado, né, ao regime de cumprimento de pena semi-aberto. Então, caríssimos, em relação ao regime aberto, vocês devem estar me perguntando agora, né? E no regime aberto, não se faz exame criminológico? Não. Quando este for o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença, inviabiliza-se a realização do exame criminológico. E esse exame criminológico, ele é feito ali após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bem, continuando, nós temos que, resumindo tudo, em relação ao regime exame criminológico, se o regime fechado for imposto, o exame criminológico é aberto, mas ele é facultativo quando for imposto o regime semiaberto. O momento para sua realização é após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E qual que é a justificativa? Qual é o interesse, o objetivo de realização do exame criminológico? Individualizar a pena e fornecer um tratamento penitenciário adequado a este condenado. Aí você pode falar, ai professora, mas o que é individualizar a pena? Consiste em dar a cada preso
as oportunidades necessárias e suficientes para que ele possa alcançar a reinserção social. Então, quem realiza esse exame criminológico é a Comissão Técnica de Classificação, de acordo com o artigo 7º e com o artigo 9º da Lei de Execução Penal. E esta Comissão Técnica de Classificação vai ser integrada pelo diretor do estabelecimento prisional, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Mas estamos falando em regimes de cumprimento de pena, e aí pode ficar a dúvida, já deve ter brotado a dúvida na parte intelectiva dos senhores. Como são determinados esses regimes de cumprimento de pena? Bem, quando nós estivermos falando na fase inicial deste regime de cumprimento de pena, deve ser levado em consideração a quantidade da pena que foi imposta e a questão da reincidência. Vamos voltar. Falamos que são 3 os regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto, certo? Quando a gente fala em regime de cumprimento de pena, nós estamos falando em pena privativa de liberdade. Então, começaríamos aqui pelo regime fechado, presente lá no artigo 87, no artigo 88 da Lei de Execução Penal. Então, o seu cumprimento se dá em penitenciária. E esta unidade celular, né, a cela onde o indivíduo vai cumprir a pena, de acordo com o artigo 88 da LEP, deve estar munida, essa cela, elas devem estar munida de, olha, gente, isso é lei de execução penal, tá? Não sou eu que estou dizendo. O condenado, então, ele é mantido em uma cela individual, que deve ter um dormitório, aparelho sanitário e lavatório. E essa unidade deve conter como requisito básico salubridade do ambiente, ou seja, ele deve ser aerado, deve bater o sol, né? Deve ter sol, deve estar presente a luz solar e deve oferecer conforto térmico, né? Que permita a existência humana, adequado à existência humana. Deve ter também, né, uma área mínima de 6 metros quadrados. E ainda, queridos, temos que falar da penitenciária masculina, do artigo 90 da Lei de Execução Penal. Então, determina que essa penitenciária masculina, ela deve ser criada, deve ser construída em um local afastado do centro urbano, mas não pode ser tão afastado que dificulte, que inviabilize a visitação desses presos. E, já que falamos da penitenciária masculina, vamos nos reportar ao artigo 89 da Lei de Execução Penal para falar sobre a penitenciária feminina. Então, além de todos aqueles requisitos que nós vimos no artigo 88 da LEP, então, essa penitenciária feminina, ela deve ter uma seção especial para gestante e para parturiente, além de creche para abrigar crianças, certo? Que tenham 6 meses, de 6 meses, mas menores de 7 anos, certo? E essa seção, essa creche, ela tem por escopo assistir, né, aquela criança que estiver desamparada enquanto a sua mãe estiver privada de liberdade. Então, esta seção e a creche, elas devem ter como requisitos básicos pessoas qualificadas para cuidar desta criança, o horário de funcionamento que garanta uma melhor assistência à criança e seu responsável. Bom, e quanto ao regime fechado, senhores? Já que estamos falando de regime de cumprimento de pena, insta a crescermos que o regime fechado, ele é direcionado àqueles indivíduos que cometeram um crime apenado com reclusão, ou que sejam reincidentes, ou cuja pena privativa de liberdade aplicada na sentença seja superior a 8 anos. Bem, aí você pode falar, mas professora, e
questão daqueles indivíduos que cometeram um crime reputado como hediondo nos termos da Lei 8.072 de 1990. Bem, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos diz o seguinte, que os condenados por crime hediondo, eles devem cumprir a pena em um regime inicialmente fechado. Mas aí vem a questão da jurisprudência, porque o STF, ainda em 2012, decidiu pela não obrigatoriedade de imposição de regime fechado de forma obrigatória aos condenados por crime hediondo. E isso é confirmado pela súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que eu vou fazer a leitura agora, prestem atenção. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então, vamos pensar o seguinte, o indivíduo foi condenado a uma pena de 7 anos, por tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo. Então, esse indivíduo ele pode cumprir a pena em regime semiaberto, de acordo com a decisão do STF. Então, não existe a obrigatoriedade de que esta pessoa venha a cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Súmula vinculante número 26 do STF. Olhem a redação. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de se avaliar que o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Então vamos ver, já que terminamos aí essa súmula com o exame criminológico, vamos ver a correlação do exame criminológico com a progressão de regime. Então começamos lá com o Entendimento Superior Tribunal de Justiça na súmula 439. O exame criminológico não está proibido, mas só será feito mediante decisão judicial fundamentada. Bem, essas considerações eram em relação ao regime fechado. Vamos ver nossas considerações em relação ao regime semiaberto. Só observando que o regime semiaberto está presente nos artigos 91 e 92 da Lei de Execução Penal. Primeiro ponto, quanto ao local de regime de cumprimento de pena. Então, ele vai cumprir esse regime semiaberto em colônia penal agrícola, industrial ou outro estabelecimento similar. Aqui também nós temos, requisitos a serem observados na unidade celular, certo? Aqui as dependências são coletivas, de acordo com o artigo 92, parágrafo único da LEP, ok? Então, o caput do artigo 92 acresce que o indivíduo deve ser alojado num compartimento coletivo, devendo ser observados todos aqueles requisitos mínimos presentes no artigo 88 da Lei de Execução Penal e mais os seguintes requisitos básicos: seleção adequada de presos, limite da capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena. Ainda em relação ao regime semiaberto, nós temos que observar que podem iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto os não reincidentes, melhor dizendo, condenados a pena superior a 4 e não excedente a 8 anos de pena privativa de liberdade. Mas temos que fazer observação em relação à súmula 269 do STJ, que fala o seguinte: é admissível que se adote o regime prisional semiaberto aos reincidentes que forem condenados a uma pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais.
Então, ainda de lavra do STJ, nós temos uma jurisprudência que diz o seguinte: o regime inicial de execução da sanção de infração apenada com detenção é o aberto ou então o semiaberto, ressalvada regressão. O regime fechado está reservado aos delitos apenados com reclusão, certo? Certinho? Então vamos lá. Terceiro regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. Estamos falando agora do regime aberto, que é cumprido em casa de albergado. Então, o regime aberto, ele possui como fundamentos, né, a autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado. E a este condenado, o artigo 95 da Lei de Execução Penal elenca os deveres, seus deveres. Então, é dito o seguinte: em cada região deve existir pelo menos uma casa do albergado. Olha, segredinho, né? Não existe em cada região, certo? Então, mas voltamos para a redação do artigo 95, em cada região deverá conter pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Diz ainda que esta casa do albergado deve ter instalação adequada para fiscalização e orientação dos condenados. O regime aberto, ele é direcionado a condenados não reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, de acordo com o artigo 32, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Como características aqui da casa do albergado, o artigo 94 da LEP nos diz que ela deve se situar dentro do setor urbano, mas deve ser separada dos demais estabelecimentos, e ela não pode ter, né, obstáculos físicos impeditivos da fuga do condenado. Então, essas são as características da casa do albergado. Bom, mas vamos pensar no ingresso do condenado em regime aberto. Então, ele deve aceitar o programa desse regime aberto, bem como devem ser aceitas as condições judiciais, ou seja, aquelas condições que foram impostas pelo juiz. E este regime aberto, ele possui alguns requisitos. Então, quem pode ingressar no regime aberto? Vamos lá. O condenado deverá estar trabalhando ou deverá comprová-lo que poderá começar a trabalhar de forma imediata. Então, ele deve comprovar, neste último caso, a possibilidade de trabalhar de forma imediata. Bem, o condenado também deve apresentar, por todo aquele histórico dele, por seus antecedentes, ou pelo resultado dos exames a que ele submeteu, indícios que ele tem o ajuste, ou que ele irá se ajustar com autodisciplina e senso de responsabilidade a este regime aberto. Mas também no parágrafo único deste artigo 114 é determinado que poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 da Lei de Execução Penal. E o que diz o artigo 117 da Lei de Execução Penal? Ele é direcionado ao regime de prisão aberto em residência particular, ou seja, a chamada prisão domiciliar. Então, fala o seguinte, que somente se poderá admitir o recolhimento do condenado ao regime aberto em residência particular quando este condenado for maior de 70 anos, quando ele for acometido de doença grave, quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico, não importa se essa deficiência é mental ou física, e em caso de condenada gestante. Então, esses indivíduos, eles estão dispensados do
trabalho, de acordo com o parágrafo único do artigo 114 da Lei de Execução Penal. Bem, mas o Código de Processo Penal, em uma disposição semelhante, ele fala da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Então, observe que o Código de Processo Penal, ele trata da substituição da prisão preventiva. Então, aqui nós não temos uma condenação transitada em julgado. Então, poderá haver essa substituição quando o agente for maior de 80 anos, quando ele estiver extremamente debilitado por doença grave, quando ele for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, também é admitido quando se tratar de gestante ou mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. Quando se tratar de homem que seja a única pessoa responsável por filho de até 12 anos de idade incompleto. E o parágrafo único observa o seguinte: para a substituição, o juiz exigirá prova idônea destes requisitos estabelecidos no artigo 318, certo? Que é o artigo que nós estamos em comento. Já o artigo 318-A, ele é direcionado à questão da prisão preventiva e sua substituição por prisão domiciliar, nos casos em que quem esteja em prisão preventiva seja gestante ou mulher responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Mas isso é admitido, essa substituição da prisão preventiva por domiciliar nas hipóteses do artigo 318-A, só é permitido desde que essa mulher não tenha cometido crime mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e que este crime não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente. Então, vamos fazer uma separação. Então, percebam que o artigo 117 da Lei de Execução Penal é destinado aos que estão cumprindo a pena em regime aberto. Já os artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal são direcionados à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, certo? Então, dando continuidade aqui, ainda nos falta, melhor dizendo, falar sobre o RDD, ou seja, Regime Disciplinar Diferenciado, né? O artigo presente no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Primeiro, vamos nos reportar ao Decreto-Lei 6.049 de 2007, que fala do trabalho em regime disciplinar diferenciado. Ou seja, o artigo 98 e seu parágrafo 2º dispõe o seguinte: que todos os presos, salvo as exceções estabelecidas em lei, devem trabalhar, desde que sejam respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições relativas à segurança, ordem e disciplina. Já o parágrafo 2º fala que os presos em regime disciplinar diferenciado que estiverem trabalhando serão remunerados, certo? E também esse trabalho no RDD tem um caráter laborterápico, desde que este trabalho seja desenvolvido na própria cela ou em local adequado. E não pode haver também contatos com outros presos. Então, percebam que existe uma diferenciação, certo? O trabalho em RDD, ele tem caráter remuneratório, ele tem caráter laborterápico, mas esse trabalho deve ser desenvolvido na própria cela ou em local adequado, e este indivíduo, ele não pode ter contato com outros presos. Outra coisa que nos falta acrescer aqui é a questão da prisão simples. A prisão simples é a pena prevista, uma espécie de pena previstas
para os que tenham cometido uma contravenção penal, certo? Para os que tenham sido condenados por contravenção penal, certo? Então, quando você falou prisão simples, você já lembra de cara do Decreto-Lei 3.688 de 1941, que é a Lei das Contravenções Penais. Bem, a prisão simples, ela é cumprida em estabelecimento sem rigor penitenciário, ou estabelecimento especial, ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Então, vocês já perceberam o seguinte: para a prisão simples, não pode ser imposto o regime fechado de cumprimento de pena. Aí, um outro tópico que deve ser abordado é aquela questão em que o indivíduo tem condenação por mais de um crime. Não importa se no mesmo processo ou em processos distintos. Então, caríssimos, neste caso, quando o indivíduo tem mais de uma condenação, como se determina o regime inicial de cumprimento de pena? Bom, isto é feito pelo resultado da soma ou da unificação das penas, devendo ser observado a detração ou a remissão, quando for o caso. Só vou fazer uma parte aqui. Detração, senhores, é computar como tempo de pena cumprido aquele período de encarceramento provisório do condenado, ou seja, aquele tempo de prisão provisória do condenado. Já a remissão da pena, vamos lembrar aqui que se trata de, em virtude do trabalho ou do estudo, considerar um tempo, né, maior de pena cumprida. Então, vamos pensar o seguinte: a cada 3 dias de estudo, né, 12 horas de estudo dividido em 3 dias, é considerado cumprido como mais um dia da pena, certo? E a cada 3 dias de trabalho é considerado como cumprido mais um dia da pena, certo? Já a opção, outra observação que há de ser feita é a opção pelo regime inicial de cumprimento de pena. Isto é determinado pelo juiz na sentença, mas claro, o juiz não decide abertamente, ele tem que observar o que está na lei, ele tem que se ater aos parâmetros legais. Já quando se trata de fixação dos regimes menos severos de cumprimento de pena, como o regime semiaberto e o aberto, além daquela questão de não reincidência e quantidade da pena a ser aplicada, o juiz deve observar ali as condições presentes, as circunstâncias presentes no artigo 59 do Código Penal, que são as chamadas circunstâncias judiciais. Isso é determinação do parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal. E, por fim, senhores, fica aí uma perguntinha, né? Vamos lá. Será que é possível que o juiz imponha ao condenado primário um regime de cumprimento de pena que apresente maior rigor do que o previsto para a quantidade da pena aplicada? O que os senhores acham? Vamos exemplificar. Se o indivíduo foi condenado lá, por exemplo, a 6 anos de reclusão, esse indivíduo é primário, foi condenado a 6 anos de reclusão, o juiz pode fixar o regime inicial fechado? Será que isso é possível? O que os senhores acham? O que os senhores acham? Gente, é possível sim, certo? Existe essa possibilidade, embora não muito comum, existe essa possibilidade, desde que o juiz apresente motivação idônea na sentença. Vamos recordar a súmula 719 do STF. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então, caríssimos, encerramos o vídeo da aula de hoje. Mas só para deixar os senhores aí na expectativa, na próxima aula nós vamos ver progressão, vamos iniciar a aula com progressão e
regressão de regimes. Então, caríssimos, um grande abraço. Sempre um grande prazer estar aqui com os senhores, ainda aqui de modo virtual, certo? Mas sempre é muito bom estar com os senhores. Abraços. Se cuidem e cuidem dos seus. Bons estudos!